mais uma vez, 8º episódio do podcast Papo de Obra, né? Saudando você que nos acompanha. Se você não é inscrito ainda no canal, faz favor, né? Dá essa moral aí para nós. Esse é o espaço onde nós criamos, idealizamos e a gente tem se aprofundado no mundo da construção civil. Temos recebido aqui convidados que fazem parte do nosso dia a dia, que já fazem a diferença no mercado da construção civil em Tangará da Serra e região. Costumo dizer e quero repetir, a gente convida aqui quem a gente respeita o trabalho. Então a gente não sai convidando, quem quer vir e tal. Não que você que queira vir aqui, de repente, fale conosco, mas, né? Mas para dizer que o papo que a gente bate aqui, ele ultrapassa aí a construção civil, mas é a partir da excelência entregue, né, pelos prestadores de serviço, pelas marcas, pelos arquitetos que têm vindo aqui, que nós convidamos, isso em respeito a você que está nos assistindo. Nós criamos também esse espaço para convidar aqui os membros do Constru Clube MT, que são marcas e empresas que fazem parte desse nosso clube de negócios, onde nós defendemos a excelência, a entrega de produtos e serviços com excelência, em respeito ao cliente, para poder mudar a realidade daquele jeitinho brasileiro, que eu já espero que esteja ficando no passado, na entrega de prestação de serviço, sobretudo na construção civil. Então, fica ligado, põe um cinto aí que hoje vai ser sensacional. E eu estou aqui hoje com o Paulo André e com o Lucas Quirino. Eu não vou falar muito, que eu vou deixar eles se apresentarem, mas eu quero reforçar o seguinte. Quando nós convidamos, já prepara as respostas aí, galera. Quando nós convidamos aqui o Paulo André para esse episódio do podcast, a Lana, na verdade, já estava tentando falar que vocês já tinham... Né, você falou, vamos encaixar e tal, vamos, Paulo André. Por quê? Porque nós respeitamos muito o seu trabalho, né? Por isso que hoje praticamente não, em todas as nossas obras, né? Você já está ali, já fica até meio, já tem mais uma obra, já sabe que você já vai estar lá, né? Então, isso é consequência de um trabalho que não é da noite para o dia, não é, né? Você não começou ontem, então isso, com certeza, já passou o desafio, a gente vai falar disso. Mas seja bem-vindo. Obrigado aí por estar com a gente. Obrigado. Valeu, Danilo. Valeu, Lucas. Cara, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? A gente já tem um dia que a gente está querendo ter essa conversa, né? Bater um papo, trocar uma ideia. Acho que hoje vai ser Isso é muito bom. Uma oportunidade bacana até para também conhecer mais do trabalho do Paulo, né? Isso. A gente estava conversando aqui em off. Isso é bom, cara. Isso é bom porque, assim, essas oportunidades que a gente tem de um podcast... Tanto que a gente já está aqui atrasado da gravação uns minutos, porque a gente já estava conversando aqui, né? Se tivesse ligado a câmera, a gente já tinha uns cortes aí para soltar. Mas isso nos aproxima também, faz a gente conhecer. E nós só respeitamos aquilo que nós conhecemos. Exatamente. A gente só ama e respeita aquilo que a gente conhece. Então, nesse nosso... independente da área, seja profissional, seja pessoal, independente, a gente só consegue, de fato, respeitar o que a gente conhece e é uma oportunidade da gente hoje conhecer um pouquinho mais da história. Coisa que no canteiro de obra, coisa que no escritório a gente não tem tempo, porque a gente só senta para falar de negócio. Quando você faz aqui, resolve um problema, então a gente fica aí, às vezes, anos fazendo negócio, fazendo parceria, e a gente pouco se conhece. Eu vou começar com uma pergunta terrível que eu faço para todo mundo aqui, mas começar aqui pelo Lucas. Lucas, quem é você? Se apresenta aí. O que você... se a pessoa souber isso de você, ela já te conhece. Como você se apresentaria? Cara, como que eu posso dizer? Eu sou eu sou arquiteto, né? Sou tangaraense, nascido e criado aqui. E me formei em Barra do Bugres, né? Fiz faculdade de arquitetura e urbanismo lá. E, cara, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Sou um cara muito de boa. Gosto de fazer novas amizades, né? Através de negócios, futebol, qualquer coisa que seja. E... Palmeirense? Corintiano, graças a Deus. Você vê, cara, que tipo de humilhação que a gente passa aqui. Não, tem que ter... Porque, assim, aqui tem que ser a um nível mundial, né? O podcast, a vantagem da rede social ela atravessa, né, fronteiras, né? Então, assim, corta essa parte depois. Quem não garante que nós vamos alcançar o mundo com isso aqui, né? Enfim, tem gente que não conhece ainda, né? Mas assim, enfim.
Se tudo der certo, vai ganhar agora. Será, cara? Não sei não. Casado, pai? Sou casado, sou pai. Meu filho agora completou 1 ano agora, dia 28 de maio. Legal, João Pedro. Como é o nome dele? João Pedro? João Pedro. Foi assim, de todas as obras que eu fiz, de todos os projetos que eu fiz, o meu projeto mais perfeito foi ele. Show de bola. É isso aí. É isso, cara. Eu sou casado com a Ianca, minha esposa é psicóloga, né? A gente tem 3 anos já de casado. Nosso filho tem 1 ano. E é isso aí, cara. Acho que... Legal, cara. Que legal. Quando a gente faz essa pergunta, as pessoas vão responder. E é uma pergunta que parece fácil, mas ela não é tão fácil, tão simples, né? A gente passa por quem a gente é profissionalmente, né? Como as pessoas nos conhecem, e a gente para naquilo que de fato mexe com a gente, que é família e tal. Você estava falando aí da arquitetura do Corinthians, quando falou do filho, já brilhou o olho, né? Então, para dizer que nós somos muito além daquilo que é o nosso trabalho. Exatamente. O que nos traz aqui hoje é o que a gente se conhece profissionalmente. Mas isso é um pretexto, né? Para a gente saber o que está por trás, o que está por trás da história, o que está por trás... o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui, até para que a gente inspire pessoas também, né? Longe de nós aí, pô, é inspiração, mas acontece que tem pessoas que olham para nós e falam assim, nossa, aconteceu com ele passou por isso, então consigo também. Por isso que é legal a gente saber quem vocês são, né? Fora das 4 linhas. Paulo André, quem é você, meu filho? Fala para nós. Vamos lá. Meu nome é Paulo André, empresário. Nasci em Juína, fui criado em Tangará. Viemos para Tangará, eu já tinha meus 2 anos de idade. E passei toda a minha infância por aqui. Estudei no colégio ali no Alto da Boa Vista. Por um bom momento da vida, a gente morou lá nesse bairro. E hoje, casado, pai de 2 filhos. Minha esposa é sensacional, trabalha comigo. E um pescador nato também. Pescador. Uma paixão. Quando eu te ligar e você não atender, tu tiver desligado, já posso saber, então. Tô lá na beira do rio, tô no pesqueiro. Já posso saber. Eu não sou da pescaria, mas o rolê que é... mas é isso aí, né? O rolê eu sou parceiro pra ir, vambora. Cara, basicamente isso aí. Sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pelo meu trabalho. Cara, que legal, que legal. Casado há quanto tempo? 9 anos casado. 9 anos casado. Seus filhos têm que idade? Quando eu conheci a Patrícia, já me deu de presente o Miguel, tá com 12 anos hoje. E tem o Paulo Vitor, que vai completar 5 anos agora, em abril. 9 abril anos. não, perdão. Nós estamos em junho, 15 de agosto. 15 de agosto. Cara, que legal. Então, você nasceu em Juína e veio pra cá, mas você veio criança pra cá? Criança, 2 anos de idade. Que legal. Quando você fala dos filhos, né? A gente vê que você falou da paixão pelo trabalho e tudo mais. Isso é muito importante para a gente poder atingir excelência, né? Para a gente conseguir... Quando eu falo de excelência, gente, eu não estou falando de perfeição, não, tá? Às vezes parece que a gente... os caras estão falando bem de si. É que hoje, quando a gente fala bem daquilo que a gente faz, a gente passa um ar de arrogância, mas não. A gente sabe das limitações que nós temos, da limitação que você tem com a sua equipe, a sua limitação, a minha limitação. Mas quando a gente está posicionado para a excelência, é preciso que a gente tenha passado já por bons processos, errado bastante, corrigido erros para hoje estar de pé e empreender. No Brasil não é brincadeira, não. Então, assim, parabéns pela família de vocês. Estou falando aqui com homens casados, respeito suas esposas, que têm os seus filhos, que têm a sua história e que hoje vivem da sua profissão, com os desafios que a gente sabe que a gente enfrenta todo dia, mas dizer que vocês são referência naquilo que vocês fazem, né? E parabéns pelo trabalho de vocês. E é muito bom ter vocês aqui no podcast Papo de Obra. Vou fazer uma pergunta aqui, o seguinte. Lucas, você tinha uma paixão por desenho de carro. Você explica isso para nós. Como que isso te levou para a arquitetura? Ou a arquitetura foi assim, tem uma lista de cursos na prateleira aqui, eu vou nisso. Como que a sua paixão por desenho de carro te levou à arquitetura? Isso tem a ver ou não, né? Como que foi o processo até você fazer esse processo? Fala para nós, de fazer a faculdade de arquitetura na Barra e de hoje ser um profissional da arquitetura. Então,
como eu tinha participado de outro encontro, e eu contei um pouco dessa história, né? Eu comecei a minha, vamos dizer, minha trajetória desenhando anime, né? Que a gente é criança, a gente gostava muito de assistir Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, todas essas coisas aí. Sensacional, cara. E aí eu sempre... chegou um momento assim que eu começava a querer desenhar aquilo, né? Eu falei, nossa, acho legal isso aí, vou reproduzir. Aí eu comecei a desenhar. E aí desenhando. E aí a gente vai crescendo, né? E aí eu sempre gostei muito de carro, sou apaixonado por carro, de velocidade, Fórmula 1, tudo que envolve automobilismo, assim, eu sou muito fã. E eu também tinha esse gosto por carros, eu comecei a desenhar carros. Saí dos desenhos e comecei a desenhar carros. E aí chega um momento que a gente começa a ter ideias. Você vê um modelo e você fala assim, pô, cara, esse modelo é bonito, mas e se eu fizesse assim, né? E aí eu comecei a criar alguns modelos, assim, sabe? Legal. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, acho que eu vou ser designer de carro, né? Acho muito legal isso aqui, eu gosto disso, eu comprava revistas, né, de automóveis e tal, e sempre tinha lá uns protótipos, assim, eu achava muito interessante aquilo. Mas, assim, aí a realidade bate na porta, né? E na época que eu estava começando a entender, assim, né, no ensino médio, eu devia estar com uns 15 anos por ali, estava finalizando o ensino médio, a gente pensa, pô, o que eu vou fazer, né? Para onde eu vou? Então, eu comecei a pesquisar o que eu precisaria fazer para eu poder chegar a ser um designer de carros. E aí eu fui ver que não era tão simples assim. Isso há 15 anos atrás, né? 15, 16 anos atrás, não era tão difundido igual é hoje. Porque hoje tem o Enem, a galera faz a prova aqui na cidade dela e consegue vaga em qualquer lugar do Brasil. Tá tudo certo. Na minha época não era assim, a gente tinha o vestibular e tal, e não era tão simples assim o acesso à faculdade. Sim. E aí, entendendo isso, essa faculdade que eu precisaria fazer para poder ser designer de carros só tinha no Rio de Janeiro, no Sudeste ali, eu não lembro onde agora, na época eu fui ver. E sem condições nenhuma de partir para lá para fazer isso. E aí foi então que eu comecei a pesquisar o que mais se encaixaria ali no que seria a minha aptidão, vamos dizer assim. Sim. Que seria criar. Né? Então, assim, não necessariamente eu precisaria criar carro, só carro. Eu tinha dentro de mim que eu era eu tinha esse perfil de criador, né? De Sim. criatividade, desenvolver, Legal. solucionar. E aí, eu pesquisando ali, eu fui ver que arquitetura era um curso assim, que se enquadrava mais com o meu perfil. Então, se eu vou falar assim, nossa, eu nasci para ser arquiteto, não foi bem assim. Isso foi sendo construído. Foi sendo construído e aí eu entendi o que daria para eu me encaixar. E você precisaria também de um trabalho que te pague para isso. Exatamente. A gente fala sobre paixão, né? Depois eu vou perguntar isso para você, Paulo, porque a gente fala sobre paixão pelo trabalho, sobre amor pelo trabalho. Eu falei isso num dos episódios. Que claro que eu gosto do que eu faço. É claro que nós vamos entregar muito mais se a gente gosta do que a gente faz. Sim. Né? A gente vai se dedicar, a gente vai, né, querer ver o resultado, resolver o problema, papapá. Mas a gente trabalha para que... Água, minha filha? Toma aí. A gente... Alana, você atrapalhou meu raciocínio enquanto eu estava falando. Eu queria deixar isso registrado. Então, assim, a gente trabalha para pagar as contas, para poder levar a providência para nossa casa, para poder, então, a vida real... a vida adulta, a vida de gente grande. Lá quando você era moleque, você ficar desenhando carro lá, aquilo ali já bastava. Mas ali eu já vendia. Né? Sério? Aí, tinha outro amigo meu que a gente desenhava também, e ele também gostava de carro. Você vendia os desenhos de carro, velho? Aí eu ia pra casa dele à tarde, levava sulfite e tal, e a gente ficava lá vendo carro e desenhando, né? Aí a irmã dele é mais nova, hoje ela é arquiteta também, a Lígia. E ela... Você metia a faca, né? Não. Aí ela era corretora, vamos dizer assim. Ela pegava os desenhos nossos e levava pra galerinha da turma dela e vendia os desenhos pra gente, entendeu? Aí tinha uma motivação a mais, né? Motivação a mais. Gurizada se vira. E aí, voltando no assunto, a gente... Aí, quando eu entendi a arquitetura, né? O que compunha ali, eu me identifiquei bastante com a questão da história, da arte e tudo mais. Então, e aí depois eu fui entender, porque assim, quando eu era criança, eu ia com minha mãe pra igreja, a gente sempre ia pra igreja a pé e tal, eu passava na frente das casas, assim, bonitas, e eu ficava falando, nossa, cara, casa bonita, né, cara? Sempre admirei, assim,
a arquitetura, mas assim, nunca com esse olhar, né? Sempre, nossa, que casa bonita, que coisa diferente e tal. E às vezes, depois que eu já estava lá na faculdade, eu fui analisar, falei, cara, às vezes lá atrás eu já tinha esse olhar mais voltado para construção ou para arquitetura, assim, nem me ligava, né? E aí hoje eu tô aqui fazendo arquitetura. E quando eu entrei na faculdade, que eu comecei de fato o curso, aí eu falei, pô, é isso aqui mesmo. Eu me identifiquei e achei bem interessante toda a questão de história, né? Você estudar arte, história da arquitetura, tudo isso aí eu achei foi o casamento perfeito, né? Vamos dizer. E graças a Deus hoje a gente tá bem assim, bem consolidado, né? Graças a Deus. Legal. Nosso trabalho devolve, né? Perfeito, isso aí, com certeza. O trabalho devolve e tem um processo de você discernir o que você quer fazer, o processo de você discernir o que você vai fazer, porque essa questão do querer e trazer isso para a vida real, porque é um modelo de negócio. Exatamente. Então, assim, pô, eu gosto do que eu faço. Não adianta eu gostar muito de algo que ninguém vai pagar por aquilo. Então, assim, quando a gente consegue gostar daquilo que a gente faz, pô, com certeza é um presente. Paulo, na sua realidade, trabalhar com piscina, isso vem de família, isso vem... Pô, estar desempregado, arrumou um emprego, começou a trabalhar lá e depois veio. Comigo foi assim, né? Como que foi o seu processo para hoje você ser um empreendedor, né, um empresário, né, desse ramo, que está em praticamente todas, né, os empreendimentos hoje de alto padrão, de médio e alto padrão. Como foi o seu processo até você abrir a empresa? Conta isso aí para nós, que é uma coisa que eu não sei mesmo, né? Então vamos lá. Cara, começou desde de criança. Meu pai sempre foi pedreiro, desde que eu me lembro por gente, construtor. E então, quando tinha ali, desde os 6, 7 anos, o pai me levava para obra, mas assim, esporadicamente, não era nada de obrigação, vamos dizer assim. E aí, a partir dos 12 anos de idade, aconteceu um fato bem interessante. A minha mãe sempre foi muito cuidadosa com a gente. Então, minha mãe sempre foi crente, igreja Assembleia de Deus, bem severa mesmo assim, nada de ir pra casa Assembleiana raiz. nada de ir para casa de amigo, nada de receber amigo em casa sem autorização dela. E aí um belo de um dia vai eu, junto com os amiguinhos, e fomos tomar banho em um corguinho aqui em Tangará. Cara, minha mãe chegou em casa mais cedo, parece que sempre sabe, né? O sentimento que ela tinha, eu imagino. Mas deixa quieto. E aí a mãe foi me buscar lá com a cinta, na frente dos meus amigos. Me levou embora, me deu a surra. Como é que é o nome dela? Maria Lúcia. Minha mãe Maria falecida Lúcia, hoje. falecida. Mas na frente dos amigos, sacanagem. Mãe raiz, né? Cara, foi... Não, daquele jeito. Daquele jeito. Eu nunca esqueço disso, porque eu acredito que foi ali que começou, assim, formar a pessoa que eu sou hoje. Então, eu lembro que ela chegou em casa, aguardou meu pai chegar do serviço, e falou assim, a partir de hoje você não tem mais tempo para ficar à toa. A partir de hoje você vai trabalhar com seu pai toda a tarde. Isso eu tinha 12 anos de idade, 13 anos. Resumindo, não deixar esse menino à toa, ele vai arrumar problema, então vamos deixar ele ocupado. E aí... Sabedoria, né? Sabedoria. Então, assim, a partir dessa data, eu comecei toda a tarde, estudava na parte da manhã, chegava da escola, já sempre a gente foi criado, ajudava a mãe na cozinha, ajudava a mãe na limpar a casa, então, assim... Você tem mais irmãos? Tem mais 2 irmãos. Mais 2 irmãos. Tem o Marcos mais velho, tem a Andréia, que é mais nova. Então, a gente foi criado dessa maneira. E aí, a partir dali, foi todo o tempo trabalho. E aí, nessa época, meu pai já trabalhava com piscinas, prestava serviço para a antiga House Piscinas. E eu comecei a acompanhar ele e aí começou a desenvolver essa paixão por parte hidráulica, por piscina. Naquela época, a gente não fazia isso aí, assim, não colocava a mão na massa de fato, mas ajudava bastante ele nessa parte. E aí, quando eu tinha já meus 14 para 15 anos, meu pai e minha mãe se separou. E aí eu fiquei com meu pai. E aí se intensificou mais ainda essa questão do trabalho junto com ele. Até que eu fui morar com a minha mãe de volta um período em Campo Novo. Meu pai, ele era prestador de serviço da House Piscinas nesse tempo também. E meu pai acabou sofrendo um acidente. E machucou, quebrou uma perna, um braço. E aí
o Luiz, que era o antigo proprietário, me convidou para trabalhar na loja. Então, já com 16 anos de idade, eu já vim para Tangará, já assinei minha carteira na antiga House Piscinas e comecei a trabalhar ali com eles. Você já tinha ali uma experiência desde 12 anos, você já estava na obra, você já começou a acompanhar o seu pai na prestação de serviço ali para House Piscinas, e quando ele se acidentou, o proprietário já viu que eu estava apto para poder seguir com o serviço. E o que eu não me esqueço disso, que é uma história bem interessante, eu lembro que eu estava trabalhando nessa época no mercado Big Master em Campo Novo, fiquei lá por em torno de 70 dias. E eu tô lá em Campo Novo no mercado, chega o Luiz, me faz a proposta e eu volto embora todo animado. Chego em casa, mãe, o Luiz me convidou para ir trabalhar em Tangará, eu tô animado, quero ir e tal. Ela falou, não é bem assim. Primeiro nós vamos... Maria Lúcia, terrível, né? Cara, ela falou assim, não é bem assim. Vamos entrar dentro do quarto, vamos orar, vamos tirar 1 hora de oração de joelho, e aí você vai ligar para ele e vai fazer a seguinte proposta, Luiz, por esse salário eu não vou, mas por 1,5 salários, aí eu vou. E se for de Deus, ele vai aceitar, e se não for, você vai continuar aqui que você está na casa da sua mãe. Cara, minha mãe dobrou o joelho, orava, e eu só pensava, ele não vai fazer isso aí. Ninguém dá aumenta 50% a proposta assim de cara, ainda mais para um guri de 16 anos, né? Isso na época, meio salário a mais era muito dinheiro. Era muita coisa. Hoje o nosso dinheiro não tem muito valor, mas nessa verdade, época era diferente. Era bem diferente. Cara, eu me lembro que parece que esse tempo não passava, aí finalizou a oração. 1 hora de oração ficou longa. Liguei para ele só falou assim, espera que eu só vou conversar com minha esposa. Perguntou para a Annelise, o que você acha? O André tá querendo 1,5 salário e tal. Não, paga, fala para ele vir. Já me deu ok. No outro dia eu já pedi conta do mercado e já vim para Tangará. E aí começou esse processo, essa aprendizagem. Aí, de fato, foi uma aprendizagem, que até então eu estava com meu pai. Tinha aquela cobrança, mas não era aquela cobrança de patrão, era uma coisa mais tranquila, né? E aí fui trabalhar de fato com eles e aí toda aquela pressão, aquela cobrança de, não é bem assim, isso aqui tem que ser feito dessa forma. Eu acho que todo mundo que sai de casa, que não está mais presente com o pai e mãe, começa a sofrer essa primeira pressão, que é o que aqueles que aguentam isso aí, baixam a cabeça, e é o que até a gente hoje em dia sempre troca uma ideia com o Luiz ainda, ele fala, o que você tinha de diferente dos outros é que você sabia escutar, os outros não. E por incrível que pareça, toda a minha família passou por essa mesma empresa e nenhum deles conseguiu permanecer. E eu fiquei todo o tempo e aprendi bastante com eles, sou muito grato ao Luiz e à Annelise. E a gente tem uma amizade muito grande e isso aí, eles me ensinaram, vamos dizer assim, muita coisa do que eu sei hoje. Algumas coisas que eu percebo do que você fala. Primeiro, assim, é muito legal a gente poder ter a oportunidade de ser grato, porque na nossa história passam pessoas que nos ajudam, cara. Sim. Né? Que dá um empurrãozinho, que dá que abre uma porta, que faz um convite como esse, uma proposta. Então, profissionalmente e pessoalmente, isso mudou a trajetória. Então, eu acredito muito que Deus coloca pessoas e permite situações como o acidente do seu pai, como vocês conhecerem, né, os proprietários da empresa que você trabalhava, a proposta que você recebeu, e aí você viu o processo de aprendizado, a gente precisa abrir. E hoje nós temos a oportunidade de ajudar pessoas também, que a gente não perca essa sensibilidade. Então, quando você hoje, depois de anos, já com a empresa, né, a gente vai falar disso depois, você pode olhar para trás e falar assim, cara, eu sou grato aos meus antigos patrões, até porque deu trabalho para o seu pai, deu trabalho para você e foi onde você aprendeu. Sim. Porque nada ensina mais do que a prática. Você podia estar ali rodeando, dando um apoio, mas na hora do vamos ver, é a prática que vai, de fato, fazer a diferença. Com certeza. E aí você tinha 16 anos, e aí você trabalhou lá até quando? Dos 16 aos 23, se eu não me engano, eu fui funcionário direto deles. E aí, depois disso, eu passei a ser terceirizado. Eu lembro que a gente já não tinha mais aquela compatibilidade de salário. Sempre eu queria um aumento. Natural. E aí, meu ex-patrão vinha e falava, cara, mas você tá ganhando mesmo que o professor de faculdade ganha. E aí, eu, bem chucro, assim, ainda naquela época, falava, cara, mas traz o professor para fazer o meu serviço, então, e me libera, né? Esse filho da Maria Lúcia. Aí, ó, o filho da Maria Lúcia já meteu essa. Eu vou falar pra você, não aguenta não, hein? Pois é. Aguenta não, hein? Era desse jeito. Não aguenta não. Traz ele aí. E aí, eu lembro que, pedindo esse aumento, e na época, a gente trabalhava de moto.
Era uma caixa de ferramenta na garupa da moto e sol, chuva, e era desse jeito. E não tinha reclamação. A gente ia... Uma outra coisa que eu vejo que a gente fazia, assim, se esforçava um pouco mais do que o pessoal, a gente vê o pessoal se esforçando hoje. Eu lembro que, como a maioria do nosso serviço sempre é fora, a gente tinha por obrigação, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, de estar tocando a campainha na casa do cliente. Se era em Sapezal, se era em Juína, a gente já saía no domingo à noite. Entendi. E hoje eu tenho um funcionário que eles, 7 horas, chega na loja 7h10, abrindo a boca, vai pegar um café... Aí o cara começa a olhar para o carro para descarregar a carga que ele voltou no sábado, para segunda-feira, depois do almoço, começar a trabalhar, a maioria. Então, de repente, o cara pensa assim, mas eu quero um aumento, eu quero isso. Cara, Isso é uma dor para a gente que foi criado nessa escola de cara, tem que fazer, segunda a cedo eu já tô no trecho, né? Você perder esse meio dia de serviço aí é cruel. Mas então... é uma realidade quando a gente vai falar de escassez de mão de obra. Ela não é uma escassez de mão de obra apenas. É uma questão cultural também. Sim. Porque, assim, são tempos diferentes. A gente tem batido papo aqui com algumas pessoas que vêm aqui, a gente vê um choque de geração. Então, a gente vê que a geração passada, a geração antes da nossa, a antes dos nossos pais, é totalmente... Primeiro que era mais difícil, né? Tudo era um pouco mais complicado, mas a gente tinha ali pessoas muito mais... empenhadas. Então, assim, tem que fazer, tem que trabalhar cedo. Então, hoje a gente tem uma dificuldade maior porque as coisas são mais fáceis e tempos mais fáceis deixa a gente um pouco mais, mais frouxo folgado. Mesmo, mais folgado em relação Até a cobrança do empregador por ter uma sobra de mão de obra era diferente, né? Então, você não vai, beleza. Tipo, vai outro em seu lugar, né? Não era... Sim. Mas, enfim, então foi mais ou menos dessa maneira. E aí, a gente tinha lá o trabalho, saía, trabalhava, voltava, e sempre nesse empenho. E eu me lembro que diversas vezes, assim, chegava para mim, eu estava tocando 6, 8 obras em Diamantino, aqui, Campo Novo, Sapezal, e isso ficava, assim, muito sobrecarregado. Porque na época eu tinha lá meus 23 anos, mais ou menos, e já tinha toda essa responsabilidade. Então, eu saía na segunda-feira de manhã com mais 2, 3 profissionais, deixava cada um no seu serviço e tomava frente de tudo aquilo ali. Por diversas vezes, às vezes o construtor, o cara lá tinha lá seus 40, 50 anos, virava para mim, cara, isso aí não vai dar certo, não vou fazer assim, tô cansado já de fazer assim, sempre dá certo. E a gente questionava, né, cara... Não é por aí, você não vai dar certo. Aí depois o cliente ligava, cara, deu cagada aqui e tal, volta. Tem como você pedir tem como você vir aqui ver o que aconteceu? Eu chegava lá, não era uma falha nossa. Hoje a gente passa muito isso aí. E, enfim, então foi mais ou menos dessa maneira, trabalhando e abaixando a cabeça, sempre aprendendo. Humildade, né, Paulo? Porque a gente, quando eu vejo que um trabalho ou uma pessoa que entrega excelência em qualquer coisa, ela tem que saber ouvir. Se ela souber ouvir, ela vai ter muito mais dificuldade de chegar, porque ela precisa aprender. Ela precisa ouvir, ela precisa ter uma maturidade para poder lidar, porque a gente trabalha com gente o tempo todo. Um cliente exigente, um projeto exigente para executar, problemas para resolver, prazo, está todo mundo com pressa. Eu dependo de gente, então tudo isso. E uma coisa muito legal do que você falou, que eu trago aqui, não sei se nós discutimos isso em algum episódio, eu acho que não, que é assim, você me falou da realidade de você, aos 12 anos, estar no canteiro de obras com seu pai. Nós temos hoje leis trabalhistas que protegem as crianças, eu acho que deve existir, porque existem excessos, então protege as crianças, mas isso traz, por um outro lado, um problema. Nós temos, por exemplo, ali no condomínio, onde hoje eu estou como síndico, onde a gente tem várias obras lá, um jovem de 17 anos não pode entrar para trabalhar, acompanhar o pai. Então, nós tivemos uma situação esse ano, por exemplo, de um pai que trabalha com o filho. O filho ajuda o pai meio período, não sei se é de manhã, mas que seja de manhã, e à tarde ele vai estudar, ou o contrário. E a gente proibiu ele de entrar. Na verdade, as normas proibiram. E aí ele ficou muito chateado, como assim? Meu filho podia estar na rua bagunçando, podia estar usando droga, ele está me ajudando a trabalhar. E aí a gente vê, de fato, a gente concorda com isso,
A gente vai lá ver a lei do seu presidente lá, que alguns anos atrás colocou que esse jovem ele não pode fazer nenhum tipo de trabalho. Então, assim, repito, existem as leis que protegem os excessos, né, de uma criança ali que está em outra fase, né, e não poderia ali estar trabalhando, mas o jovem de 12 anos, de 13, de 14, de 15, de 16, de 17 anos, não poder trabalhar. Então, e isso é nessa idade que vai começar a formar o caráter dele, para onde ele vai. Cara, você foi certeiro. Você foi certeiro. Se ele vai ser uma pessoa de bem que vai trabalhar. Como é que você vai formar o cara? Aí você vai formar o cara com 20 e poucos. Aí hoje a gente vê gente com a nossa idade, com 30 e poucos anos, com a maturidade inferior a um guri de 12, 15, que foi criado com responsabilidades. Então, eu tô falando de responsabilidades. A Alana tá aqui, vai lembrar. Lembra aquele dia que a gente vendeu as paçocas lá, que o Estevão foi lá vender as paçoquinhas? Então, o que acontece? Meu filho chegou para mim e falou assim: vamos cortar cabelo. E esses fila da mãe que abrem esses cabeleireiros de criança, colocam um monte de brinquedo lá, né, cara? Aí hoje é só o corte, pô, é pra cortar o cabelo. Mas enfim, aí tinha lá a máscara do Homem de Ferro. Aí o Estevão, meu mais velho, de 7 anos, falou assim: pai, eu quero uma máscara do Homem de Ferro. Eu falei: filho, não, hoje eu vim pra cortar o cabelo, e não dá e tal. Era R$50. Eu falei: não, você pega e você compra. Mas como que eu vou comprar? Eu falei: ué, você trabalha, então vamos lá, namorado, agora o senhor me dá um serviço e me dá R$50. Eu falei: não é assim. Calma lá. Daí eu falei: cara, o que eu vou fazer com esse guri? Porque tudo que você promete pra ele, ele é... Aí, beleza. Falei: bom, nós vamos lá. Daí nós fomos na casa de embalagem e falei: cara, eu vou comprar uma paçoca. Aí fomos lá, resumindo. Fui lá comprar a paçoca, era R$18, mas eu não tenho. Eu falei: eu vou te emprestar os R$18. Você pega a paçoca, você vende, depois você me paga, e papapá, e ele vendo os números assim. E aí você vai trabalhar com o seu dinheiro. Que daí eu falei pra ele assim, eu falei: ó, a partir de hoje, papai vai fazer o seguinte, papai vai te dar presente dia do aniversário, dia das crianças e Natal. O resto, não, foi não, mas você trabalha e resolve, beleza. Aí ele pegou essas paçocas, colocou e foi lá pra morar. Ele achou que ele ia vender tudo num dia e já ia, né? Foi lá, compra, aí foi vender um... Aí o povo lá do escritório, todo mundo de vaca já não ajuda, uns comprou um, R$2, né? E assim, são R$100. Ou são 50 paçoca, R$2, R$100. Pô, ele ia me pagar os 18, ia sobrar 80 pila pra ele, entendeu? R$82. E aí ele foi, vendeu, foi num dia, foi no outro dia e tal, foi pra casa, a avó comprou um pouco, a gente comprou um pouco e tal. Resumindo, ele vendeu, ele teve que enfrentar, falou: coloca numa bandeja, a Alana ajudou, ó, coloca numa bandeja, vai lá e oferece. Mas como que eu ofereço? Pai, eles não têm dinheiro, tem o Pix. Falei: não, então você coloca o Pix do papai, depois o papai te dá. E a admissão não desce, né? Não, ele depois de noite, ele me pediu lá R$7 que eu tava devendo pra ele, eu não tinha. Nossa, o senhor tem que me dar amanhã, meu filho, o pai não tem dinheiro. Não, o senhor tem que me dar hoje, papapá. Mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Lógico que ali parece uma brincadeira, mas ele teve a experiência de terminar de vender. Nós sentamos na mesa, pegamos o dinheiro, falei: ó, filho, primeiro você me paga R$18, peguei na mão dele, agora nós vamos lá na igreja, você vai dar o dízimo. Oferta hoje eles que fazem. Deu e sobrou um dinheiro, agora nós vamos lá comprar. Agora você tem aqui, sobrou uma grana. Ele tinha um dinheiro para comprar. Eu falei: agora você pode guardar esse dinheiro, comprar mais paçoca. Não, mas eu vou dar para os meus irmãos. Eu falei: não, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Aí fomos lá com os 3. Ele comprou a máscara do Homem de Ferro. Graças a Deus ainda estava lá. Se não tivesse, eu não sei o que eu ia fazer. Aí comprou um presente pra minha de 5 anos e comprou pro de 3 anos, tirou uma fotinha. Ele ficou maravilhado que ele... pai, me dá um serviço e tal. Eu falei: ó, vai ter coisa que é favor, você vai ajudar o papai, e vai ter coisa que é trabalho. Senão, tipo assim, vai ali pegar um copo d'água, ele já vai pedir um Pix, né? Ele vai pedir um dinheiro, R$2. Então assim... Aí hoje a minha de 5 anos já falou assim: papai, você tem que dar um serviço porque eu tô sem... Tem dinheiro para oferta na missa domingo. Falei: não, beleza, depois o pai vai ajeitar alguma coisa aí. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma formação maravilhosa quando você pode, para os seus filhos, dar a experiência de ter responsabilidade. Então, hoje em dia, claro, cada um cria o filho do jeito que quer, beleza? Mas, assim, aqui a gente está compartilhando experiências. O que eu pego a partir da experiência que o Paulo André colocou aqui para nós? É que com 12 anos ele estava ali no canteiro. Lógico que ele não estava fazendo um trabalho de um homem de 30. Mas ele estava no canteiro, ele tinha que ir. Dona Maria Lúcia, que Deus a tenha, ela falou assim: meu filho, a partir de hoje não tem corgo mais.
Você não vai mais ficar solto, você vai com seu pai. Ah, mas vou chegar lá. Não, mas é um compromisso. A hora que o pai ir, você tem que ir. A hora que o pai voltar, você tem que voltar. Então, a nossa geração tem aprendido com os Instagram da vida a ter uma formação do filho para não traumatizar. Cara, eu sou pai de 4 filhos. Então, assim, eu penso nisso, eu respiro paternidade o tempo todo. Então, eu me preocupo com isso. Então, até que ponto você vai dar responsabilidade? Até que ponto é demais? Então, você tem que equilibrar, mas quando a gente não coloca os nossos filhos para enfrentar responsabilidades, consequências, nós estamos fazendo um desserviço para o caráter dessas crianças que depois não tem como recuperar. Então, a fase que nós temos nossos filhos, e todos nós temos tempo. Você está com criança de 9 anos, de 5 anos, você está com o que fez 1 ano. Eu tenho um bebezinho, tenho de 3, tenho de 5, tenho de 7. Tá com a gente ainda. Ainda tá com a gente. Então, a formação do caráter, o exemplo, o ver o pai acordando cedo, o pai sendo honesto, o pai trabalhar, o trabalho digno, dando responsabilidades para ele. A hora é agora. Depois a gente... É claro que nós vamos errar no meio do caminho. A gente erra todo dia. Tenta acertar, a gente erra todo dia. Mas eu quero deixar para você que está nos vendo, assistindo, é que o canteiro de obras que foi para o Paulo André, foi para o Paulo André uma escola de compromisso, de responsabilidade, que fez ele entender, valorizar o seu pai, o trabalho, que filho é difícil, né, valorizar. Você vê o trabalho do pai, o pai que estava ali no sol, ele começou a ir também. A sabedoria da mãe, que não se preocupou em traumatizar o moleque de 12 anos e falou, cara, não vou deixar esse guri solto. É guri de 12 anos, com criança. Não, a partir de hoje você vai para o trabalho. E o bem que a sabedoria e a firmeza dessa mãe fez, que foi colocar o Paulo André no canteiro de obra com o pai. Ali ele aprendeu a profissão, depois o pai acidentou, ele começou a trabalhar e aí começou a aprender uma profissão e hoje é referência do que faz. Você ia falar alguma coisa a respeito dessa questão da paternidade? Não, é que você estava comentando aí, né? Igual, tipo, as redes sociais hoje tem todo mundo chega lá e fala o que é, vamos dizer, né? Isso aí. E tem muita gente querendo ensinar você a educar seu filho e o cara nem é pai nem é mãe, cara. Exato. Entendeu? Assim, tem a teoria e tem a prática, exato, né? Então isso aí é tudo muito importante. E a gente também, assim, a nossa ideia aqui, né, a gente pegou por acaso aí, é assim mesmo, a gente pegou por acaso aí esse tema. Mas não é também te ensinar, não. Mas, assim, são os desafios que a gente enfrenta. Mas eu posso dizer, pela minha experiência, que trabalhar e ter responsabilidade foi o que me fez me tornar homem. Lá no Big Mass, trabalhando de pacoteiro. E eu tinha vergonha de trabalhar, né? Amigo dos boys da cidade. Falei, cara, passa uma menina aqui agora, eu vou empacotando compra, eu tô enrolado. Já era. E aí, assim, mas aquilo ali me fez ser, não, meu filho, é vida real. Bora. Então, assim, quando meu pai me fez trabalhar e arrumar um serviço que não era, nossa, quero trabalhar, não, é o que tem que fazer. Então, aquilo me fez, quando eu peguei, na época o salário era 545. Quando eu peguei aquele tanto de dinheiro, eu não sabia o que eu ia fazer com tanto dinheiro, cara. Falei, cara, é meu. Então, assim, a gente precisa colocar os nossos filhos... preparar eles para quando a gente não estiver aqui, né? É isso que eu penso. É bem isso aí. É o que eu sempre falo para o Miguel. Filho tem que sempre tender a ser melhor do que o pai. Porque você já dá todo aquele amparo e toda aquela ajuda para ele se alavancar, né? A gente tenta fazer o que a gente não teve, vamos dizer assim. É o que minha mãe sempre falava. Tô tentando fazer para você o que eu não tive na minha infância. Então, hoje o que eu quero fazer para eles também é isso e... esperar que sejam grandes homens. Isso, aí no... cara, exatamente. E hoje, é claro que, naturalmente, hoje eles têm mais facilidades do que nós tivemos. Na grande maioria das famílias é assim, não em todas. Mas hoje, sei lá, seus filhos moram num condomínio, entendeu? Você não. Então, assim, como que a gente vai fazer com que essa facilidade que eles tenham não os prejudique? Isso. Entende? Porque o problema não está na facilidade em ter ou não ter. É em dar valor naquilo. Nem dá valor. Esses dias eu tava com as crianças e aí a gente tem uma tia que entrega pão para nós lá, um pão maravilhoso lá e eu levo de manhã, eu não levei e de manhã não tinha pão em casa. Aí eu coloquei, cara, o que tinha? Tinha uma bolacha, tinha um chá e um café da manhã muito simples. Não, só tem isso aqui. Eu falei, rapaz, vai ser isso aí mesmo. Eu falei, não, nós temos que agradecer a Deus que nós temos uma bolacha, que nós temos chá, é assim mesmo, vai ter dia que vai ter.
vai ter dia que não vai ter. Então, ir plantando. Eu vi uma oportunidade de formar eles ali. Ó, vai ter dia que vai ter pão, que vai ter presunto, que vai ter queijo, vai ter dia que não vai ter. Pô, que Deus nos abençoe, que isso não sorte na nossa mesa. Mas, cara, e quando nós não tiver mais aqui? E quando esses guri for adulto, como que eles vão lidar com a falta, com a dificuldade? Eles precisam lembrar, pô, meu pai na época falou, não, agradece pela bolacha, vai feliz mesmo e tal. Então, nós não podemos perder a oportunidade de formar a gurizada. É o tempo todo. Né? Então, você vê uma oportunidade, e cada um do seu jeito. Você vai ter seu jeito, você vai ter seu jeito, eu vou ter meu jeito, mas o que nós queremos para eles? Que eles se tornem homens, mulheres, pô, justos, honestos e que saibam lidar com a vida. Então, assim, a proteção demasiada, ela é um grande problema que a gente precisa tomar cuidado. Então, esse aqui é o papo de família que nós estamos... É o papo de casa, papo de família. É o futuro das nossas obras, Mas é isso aí, cara. É a mão de obra barata. Nós vamos do Paulo André, quando der 12 anos, já vai meter os guris no canteiro também. Já fica de olho. Atenção, conselho tutelar, fica de olho no Paulo André. Eu fico preocupado que, vamos falar assim, a gente entra nas obras hoje e quantos jovens a gente vê lá dentro? Uma minoria, né? Então, o que vai ser desse mercado daqui 20 anos? E a mão de obra, querendo ou não, é algo que você não aprende na sala de aula, cara. Cara, vamos falar disso. Como é que a gente lida com isso? Porque como que a gente vai estar o canteiro de obras daqui a, sei lá, daqui a 10 anos? Como é que vocês veem? Não vejo muita expectativa boa, não, bem por conta disso. Você não vê hoje os adolescentes aí, vamos dizer assim, animados com a nossa profissão, né? Vamos falar assim, é culpa do Tigrinho, velho. É porque o que acontece? É muito... Mas é verdade, porque assim, tem muita opção hoje, muita coisa... É muita ilusão, muito jeito de ganhar dinheiro fácil. É muita ilusão, é exatamente isso. Pô, não, pô. Aí o cara faz conta assim, por que eu vou lá no canteiro de obra, trabalhar pra ganhar, sei lá, 200 conto, sendo que eu posso não fazer nada e tal. E aí vem toda a realidade, né, de um país como o nosso, da política e tudo mais, que corrobora para esse tipo de realidade. Mas é uma preocupação que a gente tem em relação ao futuro da construção Essa civil. questão da mão de obra, ela é que assim, né? Tem até um pessoal que faz aquela analogia. O que é mais leve? Um tijolo ou uma caneta, né? Para ensinar pro filho estudar. Então, assim, eu sou da geração, assim, que cresci estudando. Não, tem que estudar, pô. Né? Estuda que é mais fácil. Né? Você ser alguém na vida. Queria aliviar para os filhos, né? Você ser alguém na vida, você estuda, não sei o quê. Só que, assim, mesmo você, vamos dizer, com um diploma na mão, se você não souber o que você faz com ele, não adianta, pô, né? Igual hoje eu empreendo, né? Eu tenho meu próprio negócio. Cara, se eu tivesse um diploma na mão e não saber administrar, não saber como captar cliente, aí quando você abre um negócio que você vai entender como que funciona de fato, né? Você tem que captar. Exato. Porque se não adianta nada você saber projetar, se você não tem cliente, vai projetar para quem? Né? Se você não souber vender, se você não souber gerir o negócio. Né? E eu percebo assim que a galera, você tocou nesse assunto de que tem a falsa sensação de que hoje é fácil ganhar dinheiro. Com o Tigrinho, o cara quer ser influenciador, não sei o quê. Hoje todo mundo quer ser influenciador, youtuber. Você pergunta pra o cara tá com o celular na mão. Um gurizinho de 5 anos de idade, o sonho dele ele tá com um tablet na mão. O que você quer ser quando você crescer? Antigamente era bombeiro, policial. Jogador de futebol. Agora até o jogador de futebol já tá em segundo plano, porque ele tem que fazer muito esforço pra ser, entendeu? Agora não, quero ser youtuber. Pô, que youtuber, guri? Tem o celular na mão, cara. Deus, vai jogar bola, vai fazer um carrinho de alemã, sei lá. Vai arrancar o tampo do dedo, vai fazer alguma... Mas é uma realidade, porque assim, quando a gente olha para o canteiro de obras, como o Paulo falou, a gente vê pessoas de mais idade, a gente vê poucos jovens, vou fazer um paralelo aqui, e o ramo da construção civil é extremamente promissor. Exatamente. O ramo da construção civil não é uma coisa aqui de Tangará, não é um modelinho de negócio que, tipo assim, vamos ali tentar. Lugar tá escasso hoje. Tá no planeta todo. Então, a construção civil faz parte da vida de todo mundo. Alguém ou um dia já construiu, ou vai construir, ou já comprou, ou já vendeu um imóvel, ou já projetou, ou tem alguém na família, ou trabalha com isso. Então, a realidade da construção civil é um mercado extremamente amplo, é um mercado promissor pra caramba. Todos os milionários investem em imobiliário, todos,
Você não vê um que não encontra segurança ali, por mais que a gente tenha as oscilações aí, políticas, econômicas e tudo mais. E é um nicho que falta a mão de obra. E aí, quando falta a mão de obra em quantidade, vem a oportunidade de você se destacar como quem faz a diferença. Exatamente. Que é o que eu idealizei. Quando eu idealizei o Consul Clube MT, era para quê? Para nós termos um clube de negócio onde a gente valoriza a excelência, onde a gente tem os que representam, são referência em cada segmento dentro da construção civil. Nós estamos com 5 membros, mais ou menos, entrando esse mês. Acho que é isso, Adela. E para defender a excelência, para poder inspirar essa galera que vai entrar no mercado da construção civil, entrar não surfando a onda do jeitinho brasileiro, vamos fazer de qualquer jeito e tal. Porque, cara, eu tenho um problema com essa crise que a gente tem de prestação de serviço, que é muito complicado. Porque, assim, a prestação de serviço, hoje em dia, o cara promete e ele entrega menos do que prometeu, ele entrega pior do que prometeu e ele entrega depois do que prometeu. Isso queimou o nosso mercado. Então, quando o cliente ele vai me contratar, ele já chega traumatizado com alguma experiência ruim que ele teve na construção civil ou na prestação de serviço de forma geral. Então, assim, a gente se posicionar para a excelência, a gente estar junto marcas que se preocupam com essa realidade, que realmente tem esse respeito com aquilo que vai prometer, que vai entregar, a gente indiretamente está inspirando os que vão entrar no mercado e falar, aqueles ali estão de pé porque seguiram um caminho. Então, a gente sempre fala aqui, você que vai entrar, vai prestar qualquer serviço que seja. Mas vamos falar de construção civil. Você que enxerga na construção civil uma possibilidade de você ganhar dinheiro, não surfe o jeitinho, né, o antigo jeitinho brasileiro de fazer as coisas de qualquer jeito. Vou prometer bastante, vou vender e depois que se dane e tudo mais. Porque primeiro que você vai estragar o mercado, você vai desperdiçar o seu talento e você não vai ficar. Então, os ruins ou tem que sair ou tem que se tornar bons. Então, é isso que a gente defende, porque daí com a escassez da mão de obra, a gente tem a oportunidade de poder mostrar. Existe uma escassez de mão de obra, mas eu estou aqui para fazer bem feito. A gente está agora em expansão para Campo Novo, a gente falava um pouco disso. Então, a gente está expandindo para Campo Novo e eu não estou indo lá abrindo uma portinha, né, de um boteco lá para ver o que vai dar. Eu estou levando para Campo Novo do Parecis o que tem de melhor, inclusive vocês que estão indo, que é o meu plano de fundo. Então, o Consul Clube MT e as marcas que estão no plano de fundo do Grupo Morada, tá indo para Campo Novo para a gente levar o quê para Campo Novo? Modestamente falando, mas é a realidade, levar o que tem de melhor na construção civil. O que tem de melhor na construção civil? As marcas que estão posicionadas para excelência. Então, eu estou levando quem é referência em esquadrias, quem é referência em piscina, quem é referência em energia solar, quem é referência em limpeza pós-obra, quem é referência em marmoraria, quem é referência em marcenaria. Então, para isso, levando para um mercado, respeitando aquele mercado, assim como a gente respeita aqui. Então, dessa forma, a gente vai ter uma menor quantidade no canteiro de obras, mas uma maior qualidade. A nossa mão de obra, o pedreiro mesmo ali, o mestre, o prestador de serviço, já está enfrentando essa realidade. Hoje eu não tenho um problema de equipe, porque eu tenho uma boa equipe, que eu preciso pagar ela bem, que ela merece receber bem, mas que faz um bom trabalho. E os ruins também não estão ficando lá. Danilo, é o seguinte, eu pago 200 pro meu pedreiro aqui, mas eu não perco ele vai ficar. Beleza, então, como a escassez, os bons estão ficando e estão sendo melhor pago também. É o jogo. E uma outra coisa que favorece para a gente também, esse crescimento da construção civil e essa escassez da mão de obra e a mão de obra de qualidade ruim, acaba dando para nós uma oportunidade de poder também escolher o nosso cliente, que é uma coisa que antes a gente não tinha essa oportunidade. Hoje a gente consegue filtrar muito. Esse cara prefiro não atender. Dá para a gente essa liberdade. Você tem uma procura muito maior do que você acaba conseguindo atender, então você consegue filtrar muito isso aí também. Isso é interessante, porque a gente não vai conseguir abraçar tudo. E para a gente ser especialista em algo, a gente precisa se dedicar naquilo. Quem é bom em tudo e pega todo mundo, né, todo tipo de serviço, não vai entregar nada e não vai ser bom em coisa nenhuma. Mas muito legal. Gente, que episódio legal. Nós temos a oportunidade, num episódio como esse aqui, de conhecer o que está por trás da história, né, de vocês e tudo mais, o que trouxe vocês até aqui, e de conhecer um pouquinho a respeito do
do trabalho do que vocês fazem. Vamos falar um pouquinho mais da prática de trabalho para que o pessoal conheça um pouco mais do trabalho de vocês. Quando a gente fala, Lucas, os desafios que você enfrenta hoje na arquitetura em relação ao atendimento, tudo mais, você já falou da sua história, você é um rapaz novo, tem que idade mesmo? 32 anos. Como que você lida com a expectativa que o cliente traz hoje para você atender, para você projetar? O que traz geralmente esse cliente e como transformar isso em realidade? Porque às vezes vem uma expectativa fora da realidade, em todos os sentidos, seja o cliente que traz ali um desenho incompatível com o terreno, seja alguém que vem com uma incompatibilidade financeira para poder trabalhar com aquilo ali. Então, como que você transforma essa ideia ou expectativas irreais do cliente em algo real? Como que funciona o seu processo? Cara, igual a gente conversava no início, né? Na nossa área, né? Tanto no projeto, construção, o Paulo tocou num assunto interessante, que é você saber ouvir, né? Enquanto ele trabalhava com o pessoal, por que ele foi tão longe com o pessoal e aprendeu tanto? Porque ele sabia ouvir, os outros ficaram para trás. Perfeito. Na arquitetura não é diferente. Então, assim, a gente tem que saber ouvir o cliente, né? Esse é o primeiro passo, ouvir. É o primeiro passo. Se você chegar lá, porque que acontece? Tem muito profissional de arquitetura que é vaidoso. Sim. Vamos dizer assim, o cara quer... Não, meu estilo é esse aqui. Às vezes chega um cara lá, um cliente quer fazer um projeto com ele, mas ele quer impor, né, algo para o cliente que, o cliente não foi isso que eu pedi, né? Precisamos dizer que isso é comum, né? A vaidade nessa Sim, área, ela isso é muito, muito comum. Mas, assim, primeiro de tudo, saber ouvir o cliente e tentar captar ali durante essa conversa, né, o que ele realmente quer. Porque muitas vezes o cara chega, ele traz eu vi isso na casa da minha vizinha lá, eu gostei disso daqui, eu quero fazer para mim também. Mas a sua vizinha não tem filho, né? Ou ela é só ela e o marido e tal. Você tem 4 filhos, será que vai funcionar isso aqui para você? São realidades diferentes. E quando você fala dessa questão de trazer uma expectativa irreal, acontece muito. O cliente chega com um terreno, vamos dizer, um terreno de 10 por 25, e o cara quer colocar lá Cuiabá dentro do terreno, entendeu? Então, aí a gente tem que pegar o cara e falar assim, não é assim. Então, assim, a gente faz um pré-dimensionamento ali, fala assim, talvez você não precise de tudo isso que você está colocando aqui. Ou, né, outra coisa muito importante é perguntar para o cliente, mas quanto você está disposto a gastar? Né? Quanto você está disposto a investir? Né? Porque, na verdade, um imóvel é um investimento. Sim. E, às vezes, o cara fala, eu quero fazer uma casa de 250, 300 metros quadrados e quer gastar 300 mil reais. Cara, a gente também quer, né? Eu também queria, tá louco, mas é um desafio você... E aí a gente tem que trazer números, né? A gente faz todo um cálculo, faz um levantamento de metro quadrado. Aí a gente fala assim, uma casa desse padrão que você quer vai ficar aproximadamente isso aqui só de custo, entendeu? Assim, será que isso te atende? Ou será que não é mais do que você precisa? Sim. Tem todo esse cuidado. Né? E aí é um processo de respeito à ideia inicial do cliente, de ouvir o que ele quer e depois, com a sua experiência, você conduzir aquilo que ele pode. Então, aquilo que ele quer, as possibilidades que ele tem, o que ele pode, sem pegar essa ideia dele aqui aí e jogar fora. Porque, por exemplo, às vezes é muito fácil. Você chega um cliente lá para você, o cara fala assim, eu quero a casa assim, assim, assado. Aí você vai, entrega para ele o projeto coisa mais linda do mundo. E aí, a hora que você entrega para ele, como que ele vai executar isso daí? Você vendeu um sonho, inalcançável para a pessoa. Aí você frustra a pessoa. São os projetos do Instagram, né, cara? Porque assim, às vezes você vê um projeto lindo, mas nossa, que lindo de ver isso daqui. Mas assim, a casa, ela vai ser usada. O dia a dia de uma casa, ele vai enfrentar... ele precisa estar compatível com a realidade daquela família. Exatamente. Então, assim, é algo real, não é algo que você vai ter ali na prateleira para poder ostentar, expor. Não, é algo que vai ser usado. Então, precisa ter funcionalidade, precisa ter... Por isso que é importante a experiência de profissionais como você, Lucas, que vai ouvir o cliente, entender o que ele quer e construir um caminho até chegar naquilo que ele tinha de ideia inicial, melhorar essa ideia junto com o cliente e trazer para aquilo que vai estar dentro do orçamento, da expectativa de prazo, do estilo, do que ele quer e de como essa família vai funcionar, caramba. Então, assim,
Essa questão do prazo também é muito, muito importante, porque assim, acontece muito de a pessoa fala, pô, vou decidir, a mulher, o marido decidiu, vamos construir, vamos. A primeira pessoa que ele procura não é o arquiteto, não é o engenheiro, não é uma construtora. Ele vai lá no mestre de obra ou no pedreiro, vê primeiro com ele. Aí depois que ele viu com várias pessoas, aí ele chega no escritório e fala assim, eu quero fazer uma casa, não sei o quê. Tá, beleza, ficou tudo certo. Mas assim, a gente tá com pressa, porque o nosso pedreiro, ele precisa começar daqui 20 dias. Não sei. Falo, aí, infelizmente, eu não vou poder te atender. Já compromete todo o trabalho. Né? Exatamente. Então, assim, se for para a pessoa entrar no meu escritório, me contratar para fazer algo correndo, com pressa, infelizmente, assim, eu prefiro não pegar. Até porque isso vai comprometer o seu trabalho. Compromete o trabalho. Vai comprometer tudo. Eu já recusei trabalho, assim, cliente chegar e falar assim, e potencial projeto legal, assim, não era... Se for analisar, você fala, pô, você dispensou? Dispensei, cara, porque assim, se for pegar o prazo que o cara tem para fazer, para eu deixar os meus outros compromissos que eu tenho dentro do escritório, porque geralmente você nunca tá só parado para fazer aquilo. Parado, né? Eu já dispensei projetos, assim, que seriam interessantes, mas por conta de prazo, cara. Prazo é uma coisa que eu não abro mão. Eu falo assim, eu preciso de tanto... Sempre quando eu atendo um cliente, eu falo, preciso de tantos dias para te entregar isso, mais tantos dias para te entregar isso, e são processos, a gente tem que respeitar os processos. A gente não aprendeu a esperar e a gente, o cliente, faz parte do nosso trabalho também conscientizar o cliente disso, de que esse tempo pré-obra, ele não é um tempo perdido. Ele é mais importante. Não é porque ele está passando no terreno e não tem tijolo sendo levantado que a obra está parada. Então, o trabalho mais importante é esse trabalho antes. Eu, sem um bom projeto, meu trabalho fica comprometido. Então, sem as definições claras no momento correto, que é antes, essas mudanças vão acontecer durante a obra. Isso vai gerar aditivo de grana e vai gerar aditivo de prazo. E por que obra se tornou um problema, né, culturalmente no Brasil? Por causa disso. Todo mundo com pressa, eu preciso começar a obra, mas não se dá devida atenção no momento mais importante, que é a fase de projeto e planejamento. Então, conscientizar, né, qualquer um que for construir, que procure um profissional que respeite esse tempo. Todo mundo que vai, tem que te entregar amanhã. Né? O valor que tem uma casa, uma construção, aquilo que a gente trabalha, que tem alto valor, né, em termos de importância, se a gente não dedicar tempo, se a gente não pensar... Até porque não é algo em escala. Você vai atender um projeto para aquela família. Exatamente. Não é negócio, me dá um copo d'água, você dá um copo d'água. Não, é uma coisa pensada para aquela realidade, para aquele orçamento, para aquele terreno, para aquela posição solar, para aquele estilo, para aquela vivência que aquela família espera. Então, é um cliente, é uma realidade, são várias histórias. Então, é importante ter essa preocupação com essa fase antes. Ô Paulo, qual que é o erro mais comum que você enfrenta? Você comentou sobre resolver problema, às vezes em obra, onde vocês estiveram na obra, mas que o problema não foi causado pelo seu serviço. E também, com certeza, de você ter que ir resolver algum problema, porque na hora que o cara foi construir, ele barrelou ali em alguma fase. Qual que é o maior problema que você encontra hoje nas construções que gera problema de piscina? Por que eu pergunto isso? Porque problema de piscina é um saco. Quando você tem problema em tudo... Porque assim, o que gera pós-obra numa obra? É tudo que envolve água. Tudo. São conexões, impermeabilizações, piscina. O resto a gente dá um jeito. Agora, tudo que envolve água... Né? O cara subiu lá, tirou uma telha, choveu, veio, molhou o gesso, caiu o gesso. Então, assim... seja de cima, seja de baixo, então, assim, é água. Então, quais são os problemas mais comuns que você vê hoje em relação a aquilo que você se dedica e é especialista? Cara, o nosso trabalho hoje, a gente trabalha ali tanto com a parte de aquecimento solar para banho, no caso, né? É um causador de problema, de vazamento. Não que ele seja o causador, mas às vezes ele é alocado numa posição ruim, ele desfavorece um eventual problema. Vamos dizer assim, você não tem lá não se preocupou com o vazamento que possivelmente vai ter. Isso é uma realidade porque hoje as indústrias elas não fazem um produto que seja eterno. Ele vai dar manutenção. Então nós já sabemos que vai ter problema. Vai dar manutenção, todos eles. Então, isso aí é uma realidade.
É igual o cara comprar o carro e achar que o motor não precisa trocar o óleo, é só andar, não precisa trocar freio. Então, isso vai acontecer. Tá. Seja o carro, qualquer carro, esse problema vai ter. Então, Isso. vamos lá. Então, o que acontece? Por que eu estou falando dessa parte do aquecedor solar? É uma coisa que está lá em cima do telhado. É o que mais vai deixar o cliente chateado. A piscina ainda está lá no quintal dele, a água está indo para dentro da terra. Ele vai ficar incomodado, mas não é nada que vai atingir ele de imediato. Então, a gente vem ao longo do tempo fazendo um trabalho com alguns arquitetos que dá essa oportunidade para a gente, do cara poder tirar um tempo e entender. Até o dia que a gente fez lá na loja uma palestra com o pessoal da Solis, você ainda mandou o pessoal da sua equipe lá para poder entender um pouco mais de como minimizar e para que não tenha esse tipo de coisa. O que a gente percebe? O pessoal ainda tá lá dedicando todo o tempo deles com a fachada, com não sei o quê, com toda aquela parte ali. Às vezes esquece um pouco dessa parte técnica que... Eu vou falar para você que muito pouco arquiteto que tem uma noção de como que vai, como que se executa isso aí e como se precaver. O boiler está lá em cima do telhado e ele vai dar um vazamento. Vamos falar assim, um vaso de expansão, o próprio boiler em si, uma conexão. De uns tempos para cá, da pandemia para cá, o que mais acontece é a conexão trincando. É uma coisa que a gente não fabrica. Um pressurizador a gente não fabrica, a gente só instala. Então, por mais que a gente cuida ali de trabalhar com as melhores marcas e, além disso, as que dão um respaldo, porque não adianta eu trabalhar com a melhor marca, mas na hora que eu preciso da assistência, o fabricante vira as costas para mim. Uma melhor marca eu posso chamar de melhor marca se eu tenho o respaldo se vier dar um problema. Isso, exatamente. Então, aí o pessoal tá lá e, cara, eu vou colocar um boiler em cima de um telhado. Isso não é eterno. Isso uma hora ou outra vai ter a vida útil dele, vai embora. Ele vai vazar. E essa água vai para onde? Então, se a pessoa tem lá, num determinado local, ele se preocupou em ter uma laje impermeabilizada, ele tem um local para escoar essa água, que o dia que der problema, essa água vai embora sem afetar embaixo o gesso, sem afetar os móveis, enfim. Então, isso aí é uma coisa que vale a pena, acho que todo arquiteto dá uma atenção bacana para isso aí. E a questão da piscina, a gente consegue minimizar muito, porque é uma coisa que está ali praticamente dependendo da gente. Então, é o que a gente vem trabalhando. Durante a construção, a gente acompanha para deixar os pontos da maneira certa. Esses canos, é passivo deles girar dentro da estrutura, então precisa-se fazer essa impermeabilização. E o mais crucial, eu acredito que é o que dá problema em piscina, a questão da parte hidráulica, porque é uma coisa que eu sempre venho batendo, inclusive com o pessoal ali da Gustavo e tudo mais, e todos os engenheiros. A gente finalizou, deixou os arranques de piscina para cima. Vamos aterrar primeiro, aterra tudo isso aí com a terra de boa qualidade, e depois a gente prefere, nós mesmos, abre essas valetas, passa a nossa hidráulica e nós tampa essas valetas de novo, que a gente sabe o que foi usado ali em cima, e a gente dá esse acompanhamento de como vai ser feita essa calçada. O que geralmente isso acontece? Finalizamos a piscina, finalizamos a hidráulica, puxamos os canos para casa de máquina, o cara vai fazer a calçada. Aí ele vai bater o pontalete pro nível lá de madeirinha para fazer o nível da calçada ao redor. Ele vai lá e pega uma barra de ferro, não se preocupa com o que tem debaixo e bateu esse ferro ali, fez a calçada, colocou o piso, encheu a piscina para testar a piscina com vazamento. Primeira coisa é o encanador. Então, e agora vem a gente achar esse problema aí, abrir no local certo para conseguir fazer essa vedação. Então, o que basicamente acontece é isso aí, mas com cuidado e dando atenção merecida, consegue se minimizar bastante isso. O seu trabalho também, ele ganha... você tem uma chance de performar melhor se você chega antes também, né? Isso. Então, assim, eu te chamar lá depois que já tá tudo, faz aí. Porque, assim, existe esse desafio de você... essa visão totalmente errônea de achar que piscina é cavar um buraco e encher de água, entendeu? Né? Vamos encher de água ali um buraco ali, agora que a gente chama a empresa.
Então, quando você recebe esse projeto com antecipação, primeiro que já vai haver um alinhamento com a mão de obra, com o projeto, com a execução. Ó, já deixa ali, já prepara isso e tudo mais. E outra que você vai acompanhar todo um processo que é do início até o final para que você consiga dar o respaldo. Isso, com certeza. E, assim, o que a gente vê sempre, às vezes a pessoa procura a loja, cara, é o que mais acontece na loja. Comecei minha piscina, mas estou vendo que o pedreiro está um pouco perdido. E agora, como é que eu faço? Mas é porque ele não tinha a noção do que é, né, a piscina. Ele não tem a noção da complexidade que é e do problema que pode causar quando a gente ou ele tinha. Não dá devida atenção. Às vezes o arquiteto ou o engenheiro alertou, falou assim, não, contrata não fala isso, eles não são assim. E aí o cliente fala assim, não, mas vai ficar muito caro. Não, o meu pedreiro ele já fez piscina, já fez piscina, ele vai fazer para mim. Aí ele prefere arriscar, onde vai gastar. E aí chega no meio do caminho. Aí ele paga pro cara fazer, aí chega lá no meio do caminho, o cara pagar para resolver. Vai ter que pagar pro outro resolver. Então ele paga 2 vezes. Gasta 2 vezes. Exatamente. Quando a gente fala de excelência, pessoal, na arquitetura a gente convidou, né, você como um arquiteto, você como um empresário que hoje atende um nicho específico, né? Hoje você trabalha com piscina e com aquecimento. Esses são os seus produtos. E a irrigação. E o sistema de irrigação. Inclusive, temos uma demanda que eu já tenho que te mandar um projeto já. Quando a gente tem especialistas em áreas como essa, é importante a gente aprender, porque aqui também é um espaço onde a gente vai aprendendo e dando valor a pontos que têm sido negligenciados na construção civil. Uhum. Então, por que a construção civil ela é um problema? Porque, assim, a gente acha que existe uma visão de que obra é tudo igual, de que obra é tudo... E não, a gente poderia listar aqui 100 itens ou mais que fazem parte de uma obra excelente e que, né, às vezes, o cliente não tem essa consciência. Atendi recentemente um cliente, eu tenho um quadro lá na minha sala, eu comecei a falar de espessura de tijolo, de traço de reboco, de sistema de irrigação, de nível da casa, de tipo de telhado, de como que vai ser essa estrutura, da sondagem de solo, do projeto de estrutura, um monte de coisa que está escondido aos olhos de um leigo. Uhum. Então, como é importante, pessoal, o seu trabalho serem feitos de forma a elevar o nível de consciência do cliente para que ele entenda. Por quê? Porque o cliente, quando ele vem precisando confiar em alguém para conduzir nesse processo. E a gente percebe que os profissionais que têm se destacado, são os profissionais que respeitam o cliente. Tanto o cliente que chega lá com um desenho num papel, pô, Lucas, eu quero isso daqui, quanto o cliente que já tem uma noção. Então, o nosso papel é direcionar ele para aquilo que nós acreditamos, com base no estudo, na experiência, naquilo que a gente já entrega de excelência no nosso serviço, que é o melhor caminho. Então, isso é muito importante. A contramão disso são profissionais que, o cliente quer assim, não, então vamos fazer. Não é isso. Nós precisamos mostrar onde ele pode ter problema, porque obra é uma coisa que não é um copo que você compra, quebra, você compra outro, não. A gente trabalha com obras de altíssimo valor, então nós precisamos mostrar para o cliente, ajudar ele a gastar bem o dinheiro, a investir bem os recursos dele. E é fundamental que prestadores de serviço como vocês estejam dentro do processo. Galera, show de bola. Chegando na reta final aí do nosso episódio, fala pra gente aí, Lucas, que conselho você daria para quem está começando hoje? Você entrar, quero fazer arquitetura, entrei lá no Instagram do Lucas, vi lá as casas, legal, só fazer isso aqui, eu vou já desenrolar e tal, as casas bonitas. Que conselho você daria para quem está entrando hoje com a realidade de hoje? Da construção civil, de concorrência. Que conselho você daria para o rapaz que está hoje fazendo faculdade e que está fazendo um processo parecido com o que você fez? Cara, hoje eu acredito que assim, né? Hoje a gente tem mais facilidade de mostrar o nosso trabalho do que há 10, 15 anos atrás, né? Pelo menos na nossa área, né? Acredito que focar principalmente porque a arquitetura ela é muito ampla, né? Por exemplo, dentro da arquitetura a gente tem parte de projeto de arquitetura, tem paisagismo,
tem iluminação, tem arquitetura de interiores, tem urbanismo. Então, assim, você procurar se encontrar dentro do que você está estudando ali, procurar encontrar o que você se identifica mais e realmente cair de cabeça naquilo. Estudar, de fato, o que te atrai e se tornar especialista naquilo. Porque hoje a gente tem, igual a gente comentou no começo, se você quer fazer tudo, você não faz nada. Né? Então, assim, se torne especialista naquilo que você se identifica mais, né? Para você se tornar uma referência, para você entregar um trabalho de referência naquilo que você se propôs a fazer. Olha que interessante isso. Então, assim, o conselho do Lucas é você encontrar uma especialidade, algo que você é bom. Pô. Ah, mas eu não sou bom, gosto daqui. Fique bom. Estude, se aperfeiçoe e vai para a prática, para que isso é uma estratégia de venda. Você é um empreendedor, é um vendedor. Porque você, quando alguém for precisar de um serviço onde você é especialista, você não tem muito concorrente, né? Então, você vai ser lembrado por aquilo que você faz. Ah, eu preciso de um cara especialista em iluminação. Quando alguém precisar de iluminação, eu falo, cara, é esse aqui. Mais ou menos o que acontece com médicos, né? Por exemplo, se você tá com um problema no rim, né? Você vai no especialista. Vai no oftalmo, pô. Você vai no urologista. Exato. Você vai, cada um tem sua especialidade. Assim como, vamos dizer, o corpo humano, uma comparação assim meio nada a ver que eu vou fazer, mas assim, uma casa, tudo a ver. Né? Uma casa também tem vários órgãos dentro dela, né? Não é só subir parede de tijolo e colocar um telhado. Cada coisa merece sua devida atenção. Perfeita comparação. Quando a gente vai contratar, por exemplo, um pedreiro, que ele faz tudo, a gente já não contrata. Já não contrata. Eu já falo pro cliente. Não, pô, eu já faço piso, já faço elétrica, já faço... Pintura. Hoje eu não deixo nem a hidráulica. Não deixo. Não deixo a elétrica, não deixo pintura, não deixo, porque não é assim. Não. A gente sabe que na prática não funciona. Pode ser que ele seja bom nisso, bom naquilo, eu prefiro, não, me entrega isso daqui, bom que eu te dou um outro serviço nisso daqui. Onde vocês... mas que eu sou bom também. Não, mas onde que você é o cara? Não, nisso aqui. Então eu quero você nisso aqui. Exatamente. Depois eu entregar excelência lá na ponta, eu preciso ter os caras excelentes dentro da obra. Mas, fantástico. Paulo, que conselho você daria para um guri de 12 anos que não pode mais ir para o Corgo, que tem que ir para o canteiro de obras? Mas, assim, brincadeiras à parte, conselho você daria, isso vindo do conselho de você que... você perdeu a mãe com que idade? Eu tinha 23 anos. 23 anos, naquela fase ali ali empreendendo já, né? Já saindo da House por cima. Já. Alguém que foi para o canteiro de obras, alguém que teve ali uma rigidez na educação, né? Que é uma forma de amar. Que teve oportunidades, né, de conhecer um nicho dentro da construção civil promissor, senão você não estaria aqui, e que depois empreendeu e que foi crescendo, e que conselho você daria para alguém que hoje está num caminho parecido como o seu e vai empreender nesse nicho tão promissor que é a construção civil? Promissor e desafiador também, né? Não fica qualquer um. O que acontece? Hoje, assim, a gente vê que o mercado ele é muito grande e ele acaba abrindo oportunidade para muita gente pela fome que o mercado tem. Então, tem muita gente, e é uma realidade que a gente passa hoje, que quer fazer também porque acha que você está ganhando dinheiro, acha que você está se dando bem, Sim. acha que a porta é Ilusão, essa. né? Ilusão. Então, assim, primeiro passo é o cara ter honestidade, responsabilidade, confiança naquilo que faz e aí prestar um bom trabalho, mas primeiro entender do que está fazendo. Hoje tem o cara que cola um cano, acha que já é um encanador. Então, se aprofundar um pouco mais na parte assim, prática da coisa e buscar conhecimento. Hoje a gente vê, todo dia lança coisa nova, o mercado ele se moderniza dia após dia, e se a gente não tiver muito atento nisso aí, você vai ficando para trás. Então, quem quer começar nesse mercado, se especializar primeiro, vender, entregar realmente o que vende, é uma coisa que a gente vê muito com quem está começando. O cara chega na loja hoje e fala, comprei isso aqui, mas o cara não me entregou. Então, pessoas começando dessa forma, esquece que não vai ter um futuro promissor, não. Precisa se dedicar de uma maneira responsável. É que a gente vê muitas falhas hoje, é o que precisa muito o pessoal aprimorar e
e ter essa transparência e responsabilidade com o cliente, né? Isso que o Paulo falou é uma realidade de todo empresário, todo empreendedor. Isso é uma realidade do Lucas, é uma realidade do Paulo, é uma realidade da minha empresa. É uma realidade de todas as empresas que estão no Consul Clube MT. Se o Paulo citou aqui sobre a pessoa ter honestidade, ela ter responsabilidade. Então aqui o Paulo não falou de questões técnicas, ele falou também, né? É um conjunto. Mas o quanto é importante é o óbvio. Porque quando eu contrato alguém, eu espero que ele vai ser verdadeiro, que ele vai ser honesto. Mas num país onde culturalmente né, começou a, não, eu faço assim, o jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho brasileiro, uma mentirinha e tal, vou prometer, não vou cumprir e tal. Então, o quanto você que está vendo esse vídeo e que quer uma oportunidade no mercado de trabalho, você vai ser um cara que vai ter oportunidade. Vou dizer, você vai ter oportunidade na empresa do Paulo, na empresa do Lucas, na minha empresa, se você tiver de cara valores que você não negocia e responsabilidade e vontade de trabalhar. Lógico que você vai precisar ter a experiência, a parte prática, conhecer, dominar aquilo. E aí você vai conseguir resolver um problema. Qualquer um de nós estamos aqui, se você tiver um problema que nós temos que você resolver, você vai ser bem pago para isso. Então, hoje a gente tem dificuldades com mão de obra, porque chegam até bons profissionais, mas que vacilam em questões básicas, que erram no básico. Que é uma dificuldade de cumprir horário, que é uma dificuldade de prometer e cumprir, que é uma dificuldade de ouvir, né? Que é uma questão dessa geração. Então, pegando como conselho de quem empreende, de quem tem história, o Lucas falou sobre você encontrar uma questão bem técnica. Encontre algo que você é bom e se dedica naquilo e se torne referência naquilo. Você vai ser lembrado por esse serviço. E o Paulo André falou sobre a honestidade, sobre valores, é importante você ter, porque eu não vou ficar com um profissional que ele é incrível no que faz, mas que ele é mentiroso dentro da empresa. Eu não vou confiar nele. Seja confiável, que você vai ter porta aberta em qualquer empresa que você chegar. E se dedique, não entre brincando. O mercado de trabalho não é para amadores. A construção civil envolve expectativa, confiança, dinheiro, tempo. É bastante complexo, então você entrar para brincar de prestar um serviço, você causa um desserviço, você traz problemas para você, traz problemas para o mercado. E então se dedique, estude, aprenda, ouça, peça oportunidade para pessoas que estão à sua frente. Aproveite as facilidades de informação que hoje a gente tem, YouTube, Instagram, siga e estude, se especialize, você vai ter oportunidade. Pessoal, show de bola. Obrigado aí pela presença de vocês. É muito legal a gente bater esse papo, espero que a gente tenha novas oportunidades aí, tá? Parabéns pelo cara que você é, profissional que você é, pai, marido. Você aí, o cara recém-casado, 3 aninhos, e já com o neném que já fez 1 ano, né? Corintiano, mas assim, a gente pede a Deus aí que no meio do caminho ele encontre aí um caminho melhor aí para ele. Pessoal, obrigado você que nos acompanhou aí. Convido você a seguir o Instagram aqui dessa galera, Casa das Piscinas, Paulo André, Lucas. Conheça o trabalho desses caras, porque quem vem aqui é porque a gente respeita o trabalho, é porque entrega qualidade, entrega excelência. Então, se você quer coisa boa, quer seguir quem está realmente comprometido com a excelência, segue esses caras, segue a gente no Consul Clube MT, se inscreva no canal e é isso, até o próximo episódio. Valeu, abraço!